Graça e paz, queridos e amados irmãos que estão ao alcance da nossa transmissão, e desejamos que Deus nos abençoe ricamente e nos conceda a sua bênção e a sua paz. Hoje nós vamos trabalhar um assunto diferente, um sermão mais leve. Até na semana passada estávamos trabalhando com uma visão da glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. E hoje eu quero falar sobre uma vida sem Deus é um absurdo, baseado em Lucas, capítulo 12, dos versos 13 a 22. Então alguém da multidão gritou: Mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Jesus respondeu: Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida disse: Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo: o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse: já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite. E então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Eu não sou daqueles que mais valorizam o nome em si, ou como sou chamado, ou tratado. Eu, por exemplo, vim de uma criação e uma cultura onde o significado do nome não tinha tanta importância, e apelidos também eram normais. Algumas coisas que hoje é considerado política ou socialmente incorreto, ou até crime de injúria ou discriminação e preconceito, não tinham esse peso nos meus tempos de infância e juventude. Mas eu devo admitir que a forma como alguém é tratado, como alguém é chamado, reflete um conceito a respeito dele. Alguns, por exemplo, me chamam de goiano. Será por quê? Outros até me chamam de baixinho, cabeça branca. Tem outros nomes que eu não vou falar aqui. Tudo bem. Tem um amigo pastor chamado Durvanir, é o atual secretário executivo da Ormiban, pastor da primeira igreja batista de Mauá, no ABC Paulista. Somos muito amigos e eu o chamo só de O da Barba. E o outro secretário da convenção, o pastor Júlio Bernini, me contaram uma vez que a casa dele lá no Vale do Paraíba era igual um castelo. Aí eu passei a chamar ele de O do Castelo. Até hoje, seja nas correspondências de redes sociais ou pessoalmente, eu sempre me refiro a ele como O do Castelo. A Cristiane, que é neta do irmão Cícero, o Cirção, quando ela era criança, um dia ela me ouviu chamar o avô dela de Terra Seca. E ela achou aquilo a coisa mais engraçada. E hoje ela já é uma moça, e ela só se refere a mim, quando pergunta por mim, como Terra Seca. E eu também, sempre que eu pergunto pelo Cirção por ela, eu também chamo de Terra Seca. A Tânia me chama de Vida, ou Vida Minha. Então, se alguém mandar ela cuidar da vida dela, vai sobrar para mim. Então, cuidado. Deus chama, ou chamava, Abraão de amigo. Deus
chamava Davi de um homem segundo o meu coração. Ezequiel, Deus chamou de filho do homem. Daniel foi chamado de homem muito amado. E Deus nos tem chamado de seus filhos. Isso é muito legal, não é? Mas esse homem da parábola que eu li, Deus o chamou de louco, o que geralmente significa alguém sem juízo, ou sem bom uso da razão. Lucas 12:20, na atualizada, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ainda que na parábola, ela inicia dizendo que ele era um fazendeiro, seus campos produziram muito boas colheitas, ele tinha inteligência para saber que não dava para guardar tudo onde ele tinha, ele iria construir maiores, ele fez cálculo de quanto tinha, para quanto tempo dava, então ele era uma pessoa, né, com uma certa inteligência. São, digamos, conceitos diferentes, né? Mas com certeza um homem próspero e bem-sucedido ser chamado de louco é no mínimo curioso. Mas é claro que Deus se referia ao seu bom senso ou falta de bom senso para com a vida. Não é o sucesso aparente que conta para Deus. Quando vemos pessoas em posições de destaque e nos parece óbvio que Deus esteja com elas, pelo que possuem, pelo que fazem, né, ou pelo que demonstram, mas isso pode não ser verdade. Não estamos aqui para julgar ninguém, mas para levantar uma questão. Será que não estamos também nos lembrando disso, que não é o sucesso aparente que conta diante de Deus? Ou será que insistimos em viver nesse mundo como se fôssemos ficar aqui para sempre? Você já prestou atenção no que diz o Salmo 49? Olha o que o salmista escreveu lá. Ouçam isto, todos os povos, escutem, todos os habitantes da terra. Então eu e você estamos na chamada aqui. Toda a humanidade, sem exceção, tanto ricos como pobres, prestem atenção, pois minhas palavras são sábias e meus pensamentos cheios de entendimento. Ouço muitos provérbios com atenção e, ao som da harpa, explico enigmas. Por que terei medo quando vierem as dificuldades, quando inimigos perversos me cercarem? Eles confiam em seus bens e contam vantagem de suas grandes riquezas, mas não são capazes de se redimir da morte e pagar um resgate a Deus. O preço para resgatar uma vida é altíssimo. Ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre e jamais ver a sepultura. Os sábios, no fim, morrerão, como os tolos e os ignorantes, que deixam toda a sua riqueza para trás. A sepultura é o seu lar eterno, onde ficarão para sempre. Dão o próprio nome às suas terras, mas a sua fama não durará. Como os animais, eles também morrerão. Esse é o destino dos tolos, embora sejam admirados pelo que dizem. Como ovelhas, são levados à sepultura, onde a morte será seu pastor. Pela manhã, os justos governarão sobre eles, seus corpos apodrecerão na sepultura, longe de suas grandes propriedades. Quanto a mim, Deus resgatará minha vida e me livrará do poder da sepultura. Portanto, não desanimem quando o perverso enriquecer
e sua casa se tornar ainda mais luxuosa, pois quando morrer, nada levará consigo, sua riqueza não o acompanhará ao túmulo. Nesta vida, ele se considera afortunado e é elogiado pelo seu sucesso. Contudo, morrerá como todos os seus antepassados e nunca mais voltará a ver a luz do dia. Os que contam vantagem de suas riquezas nada entendem, como os animais também morrerão. Muito claro, não é? Claro que é bom deixar uma herança para os filhos e os descendentes, mas isso não pode ser o foco da nossa vida. Mais importante do que isso é não ser chamado por Deus de insensato ou louco. Nossa expectativa é de despertar o coração de alguns que estão nos assistindo para o fato de que é preciso investir em si mesmo o necessário para viver de modo digno do reino de Deus, ainda aqui neste mundo, mas também ter oportunidade na vida eterna. Efésios 4, 1 e 2, o apóstolo São Paulo escreveu: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Efésios 4, 1 e 2. No versículo, lá na parábola, logo a seguir, quando Deus o chamou de louco, Jesus disse que esse homem era rico para si, aos olhos do mundo, mas era pobre diante de Deus. Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Lucas 12, 21. A triste experiência de pessoas que desprezaram a Deus e as coisas espirituais deve nos servir de lição, e a Bíblia tem várias delas. Eu vou citar pelo menos duas aqui para vocês. Uma é o rei Belsazar, da Babilônia. A sua história está registrada no capítulo 5 de Daniel. Eu vou usar só os primeiros versos. Muitos anos depois, está falando de Nabucodonosor, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 de seus nobres e bebeu vinho com eles. Uma festa com 1000 convidados é um festão. Enquanto Belsazar tomava vinho, ordenou que trouxessem as taças de ouro e prata que seu antecessor Nabucodonosor havia tirado do templo em Jerusalém. Queria beber nessas taças com seus nobres, suas esposas e suas concubinas. Então trouxeram as taças de ouro do templo, a casa de Deus de Jerusalém, em Jerusalém, e o rei e seus nobres, suas esposas e concubinas beberam nelas, uma profanação dos vasos sagrados. Enquanto tomavam o vinho, louvavam seus ídolos feitos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. De repente viram dedos de mão humana escreverem no reboco da parede do palácio real, perto do candelabro. O próprio rei viu a mão enquanto ela escrevia, e o seu rosto ficou pálido de medo. Seus joelhos batiam um contra o outro e suas pernas vacilavam. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos. Disse aos sábios da Babilônia: quem conseguir ler esta inscrição e me disser o que ela significa, será vestido com um manto vermelho e em seu pescoço será colocada uma corrente de ouro. Ele se tornará o terceiro em importância no meu reino. Quando todos os sábios do rei chegaram, nenhum deles foi capaz de ler a inscrição, nem de dizer o que ela significava. O rei ficou muito assustado
e o seu rosto ainda mais pálido. Seus nobres também ficaram abalados. Um grande mistério, e eles não tinham solução. Mas a mãe dele disse a ele que havia um homem chamado Daniel, que poderia ajudar a solucionar o problema dele. E lá no capítulo 5, do 22 em diante, tem o trabalho de Daniel interpretando, lendo e interpretando para eles. E Daniel entrou dizendo o seguinte: ó Belsazar, o Senhor é sucessor dele, Nabucodonosor, e sabia tudo isso que Daniel havia acabado de falar, da idolatria, da Nabucodonosor ter se vangloriado de ser tal e tal, e Deus botou ele para pastar, e ele ficou lá 7 tempos, 7 anos por aí, lá no pasto, até que recobrou o juízo e admitiu que Deus é Deus. Você sabia de tudo isso, mas mesmo assim não se humilhou. Desafiou o Senhor dos céus e mandou trazer essas taças do templo. O rei, seus nobres, suas esposas e suas concubinas beberam vinho dessas taças, enquanto louvavam deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra, deuses que não veem, não ouvem, nem sabem coisa alguma. Mas o rei não honrou ao Deus que lhe dá fôlego de vida e controla seu destino. Daniel bateu muito pesado e muito direto. Por isso Deus enviou a mão que escreveu a mensagem. Esta é a mensagem que foi escrita lá na parede. Mene, Tekel e Parsim. Isso é um dialeto, hoje nós diríamos que seria do idioma persa. Este é o significado das palavras. Mene, Deus contou os dias do seu reinado e determinou seu fim. Tekel, você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. Pérez, ou Parsim no plural. Seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, colocaram em seu pescoço uma corrente de ouro e o declararam o terceiro em importância no reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei da Babilônia, foi morto. Você imagina alguém receber um aviso do céu: olha, Deus acabou de te pesar, mediu e não deu, está faltando, você está em falta. E a pessoa bate as botas naquele mesmo dia, ainda. O rei Herodes Antipas, filho daquele rei Herodes que mandou matar as crianças, que era o rei Herodes, eles são 4, tá? Aquele rei Herodes que matou as crianças, chamado Herodes o Grande, ele tinha 4 filhos, todos eles Herodes. Herodes era como um título. E quando ele morreu, o reino dele na Palestina foi dividido em 4, e cada um deles herdou uma. O rei Herodes Antipas, ficou com a Judéia. No começo da história da igreja, ele mandou prender e sacrificou o nosso querido irmão Tiago, o primeiro mártir do cristianismo. E logo em seguida, ele tentou fazer isso também com Pedro, mas a coisa não deu certo. Depois que Pedro escapou, houve esse episódio aqui, registrado em Atos 12, de 20 a 23. O rei Herodes estava muito irado com o povo de Tiro e Sidom. Assim, as duas cidades se uniram na tentativa de reconciliar com o rei, pois dependiam de suas terras para obter alimento. Então, tendo conquistado o apoio de Blasto, assistente pessoal do rei, conseguiram uma audiência. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso para eles. O povo o ovacionava gritando:
é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu glória a Deus, e comido por vermes, morreu. Estou dando dois exemplos de dois reis orgulhosos, arrogantes, que desafiaram a Deus e sofreram consequências imediatas, juízo imediato. Nós precisamos encontrar um equilíbrio entre trabalho, economias, gerar riquezas, e cuidar da nossa família e cuidar das coisas espirituais. Mas se for para ser desequilibrado, digamos assim, então que seja pelo menos rico para com Deus, se dedicar mais às coisas espirituais do que às materiais. Soren Kierkegaard, um filósofo cristão existencialista, viveu em 1800, nasceu em 1813, morreu em 1855. Ele era um cristão, filósofo cristão existencialista. Ele dizia que a vida era vivida em 3 planos ou estágios diferentes. O primeiro, o estágio estético, onde se vive apenas no nível sensual, uma vida centrada em si mesmo e no prazer. Não é necessariamente, não significa um hedonismo grosseiro, mas essas pessoas, mesmo cultas e prudentes, vivem a partir de si mesmas e das coisas materiais, sexo, arte, música, outras coisas que dão prazeres físicos, materiais, temporários, que é o que proporciona o estilo de vida deles. O segundo estágio 2, é o estágio ético. Isso é o pensamento do filósofo Soren Kierkegaard. Ele entendia que a vida é vivida nesses 3 planos. O segundo estágio, o estágio ético. Um nível mais elevado e geralmente motivado pelo desespero, onde a pessoa afirma valores morais, interpessoais e orienta a sua vida a partir de padrões objetivos, diretos, né? Coisas que ele realmente entende ser bom. Agora, essa pessoa não vive apenas para si, nem para o seu próprio prazer, mas induzida em buscar o bem ético, moral, né? E mudar sua conduta para conformá-la a esse bem que ela acredita que deve ser o modelo de se viver. O terceiro estágio, segundo Kierkegaard, é o estágio religioso. É um estágio mais elevado. Lembra que esse camarada é cristão, tá? Um estágio mais elevado, onde a pessoa encontra o perdão dos pecados e um relacionamento pessoal com Deus. Para ele, Kierkegaard, as pessoas que vivem no nível estético encontram-se num paradoxo que, no fim, leva-os à infelicidade. A pessoa egocêntrica não encontra na vida um significado fundamental, nem satisfação verdadeira, chegando a um enfado diante da vida. Salomão até escreveu sobre isso, que tudo é enfado e canseira, bobagem fazer tudo isso, dá tudo em nada. Aqueles que se encontram no estágio ético são pessoas morais, pessoas de boa índole, coisa e tal. Mas viver nesse ponto também termina em infelicidade. Por mais que se tente de forma sincera levar uma vida em conformidade com os padrões e objetivos do bem e elevados, no final eles percebem que não conseguem fazer o bem que gostariam e evitar o mal que gostariam também. A vida ética buscada com sinceridade leva no fim à culpa e ao desespero, porque ele não consegue ser só bom, não consegue evitar todo o mal, e ele entra em crise. Somente na comunhão íntima do Criador é que o ser humano encontra
existência autêntica e realização verdadeira. Segundo o Kierkegaard, ele chama essa transição do estágio ético para o estágio religioso, ele chama esse estágio, né, esse intervalo aí, essa transição, ele chama de salto de fé. Para a pessoa sair do padrão ético e moral considerado bom e entrar para um relacionamento pessoal com Deus, ele tem que dar um salto de fé. Embora ele mesmo, né, esse filósofo, reconheça que não tem como dar uma base racional, bem explicada, né, para esse salto. Como é que ele acontece? Se o ser humano não o fizer, permanecerá no desespero e na existência sem sentido. A Bíblia já diz que esse salto de fé, como Kierkegaard chamou, é imprescindível. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, Ele recompensa os que o buscam. Mas o que é fé? Não é crendice, não é mandinga, não é religiosidade, nem expressões externas e humanas. Como diz a Escritura, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. É Hebreus 11:1, na nova versão transformadora. Na versão corrigida, fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A definição bíblica é totalmente diferente da definição humana. Enquanto muitos querem ver para crer, a Bíblia diz que é necessário crer antes de ver. Muitos talvez digam que a ideia de Deus, da existência de Deus, seja um absurdo. Loren Eiseley, um filósofo e educador americano, já de 1900, nasceu em 1907 e morreu há bem pouco tempo, 1977, bem pouco tempo para mim, né? Já era grandinho já. Esse educador e filósofo americano dizia que o ser humano é o órfão cósmico, pois é a única criatura no universo que pergunta: por quê? Por que eu estou aqui? Por que eu vim para cá? Enquanto os outros animais têm instintos que os guiam. Infelizmente, o ser humano, desde o iluminismo, quando se desvencilhou das amarras da religião, procura responder suas questões sem levar Deus em consideração. O ser humano pensou que, se livrando de Deus, ficaria livre de todas as repressões e angústias interiores. No entanto, ao matar Deus, acabou descobrindo que matou a si mesmo. Se não há Deus na equação, a vida humana é um absurdo. Enquanto o ser humano tenta desconectar Deus da sua existência, acaba não percebendo o absurdo em que se envolve. Se Deus não existe, tanto o ser humano quanto o universo estão condenados à morte inevitável e sem esperança. Qual o sentido de se estar vivo? Sem a esperança da imortalidade, né, ou vida eterna, a vida do ser humano caminha para um túmulo. A existência não passa de uma faísca na escuridão infinita, uma fagulha que aparece, reluz e morre para sempre. A Bíblia diz, Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, 1 Coríntios 15, 19 a 22, se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem.
Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, a Bíblia prega que há uma eternidade, há uma esperança, mas com Deus na equação. Agora, se não há Deus, não há esperança e nem escapatória. O ser humano e o universo estão assim condenados à morte, esperando apenas a execução inevitável como um prisioneiro no corredor da morte. Sem Deus, não há imortalidade, de modo que a vida fica sem sentido, sem valor, sem propósito, um absurdo completo. Porque não há sentido fundamental sem Deus e sem a imortalidade. Se deixarmos de existir quando morremos, qual é o sentido da vida? Será que fazemos diferença existindo ou não? Essa visão sem Deus e sem eternidade é tão trágica que o conhecimento humano, as pesquisas médicas para aliviar o sofrimento humano, as ações diplomáticas no intuito de promover a paz, o sacrifício de muitos seres humanos em transformar a sociedade num lugar mais justo e digno, enfim, tantas outras coisas boas e honestas, não dão em nada, pois no final não faz a mínima diferença. O ser humano não precisa apenas da imortalidade para que a sua vida faça sentido, pois a mera existência não dá sentido a essa existência. Mesmo que o ser humano e o universo fossem eternos, sem Deus, a existência ainda assim não teria sentido fundamental. Repetindo, mesmo que o ser humano e o universo fossem eternos, sem Deus, a existência ainda assim não teria sentido fundamental. Basta ver como as pessoas que tiraram e tiram Deus da equação de suas vidas, como é que eles encaram a vida e a existência. É um mero sofrimento que um dia eles torcem para a morte dar algum descanso para eles. Não é à toa que o salmista declara no Salmo 14:1, o insensato diz no seu coração, Deus não existe. Todos se corrompem e praticam abominações. Não há quem faça o bem. No coração desse insensato não há Deus, não há nenhum juiz ou governador do mundo sobre os assuntos do homem, ou humanos dos homens. Essa é a maior tolice do ser humano, achar que Deus pode ser desprezado. Escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, 7, 8, Paulo disse, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Não brinquem com Deus, não acha que Deus não existe, Deus não vai reagir. De Deus não se zomba, Deus não permite ser zombado. Portanto, nós temos dois caminhos. Primeiro, crer no acaso e na sorte, achando que somos fruto do acidente de leis mecânicas e biológicas que chegaram a esse ponto onde estamos, numa vida que se baseia no aqui e agora, sem nenhum propósito específico. Ou, segundo, podemos crer no Deus eterno e Criador, que sustenta o universo e a vida humana, tendo Ele mesmo o propósito exato de cada coisa no universo e de cada um dos seres humanos. Uma vida sem Deus é mais absurdo do que você possa imaginar, pois somos contingentes e falhos, mas a vida com Deus é cheia de esperança. A vida com Deus, cheia de esperança
que ninguém pode tirar. Eu te convido a enriquecer-se diante de Deus em oração, meditação na palavra de Deus, numa vida de santificação, abstendo-se do pecado intencional, experimentando, testemunhando e vivendo a sua fé, servindo ao próximo, servindo ao Rei e trabalhando para ficar acima da média. Eu quero fechar essas ideias com uma aplicação em alguns passos para a gente continuar refletindo sobre esse absurdo da vida sem Deus. Razões por que devemos concentrar nossas energias e nosso foco em valores espirituais eternos, que a Bíblia chama de as verdadeiras riquezas. Primeiro, Deus valoriza a vida mais do que as coisas que sustentam a vida. Mateus 4:4, naquela tentação que Jesus sofreu lá no deserto, ele disse, respondendo a uma questão do diabo, Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Deus valoriza a vida mais do que as coisas que a sustentam. Mais do que a vida material, Jesus disse que o homem vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Segundo, o Deus onipotente, todo-poderoso, garante que aquilo Ele garante aquilo que a nossa preocupação não pode suprir, não pode cuidar. Filipenses 4:6, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. 3, Deus nos ama mais do que a qualquer outro objeto do seu cuidado. Romanos 8:32, Paulo disse e escreveu aos Romanos: se Ele, Deus, não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Se a coisa mais preciosa que Deus tinha, Deus deu Ele, o deu para morrer por nós, o que mais Ele pode nos dar? Ou o que Ele não pode nos dar? 4, é certo, muito exato, que nada trouxemos para essa vida, e também nada levaremos dela. 1 Timóteo 6, verso 7, Paulo disse: afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Então, colocar valores na vida como se tudo fosse o que tem aqui, tudo fosse o que a gente pode pegar, sentir, desfrutar, só coisas materiais, só para essa existência, é uma insensatez de todo tamanho. 5, no Sermão do Monte, Jesus recomendou acumular, ajuntar tesouros no céu. Mateus 6, 19 a 21. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam as casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não roubam nem furtam. Onde seu tesouro estiver,
ali também estará seu coração. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Onde está o seu tesouro? Onde está a coisa mais preciosa da sua vida? Eu já usei uma vez uma ilustração, e eu quero fechar com ela. Enquanto estamos aqui na live, e você na sua casa, imagine que começa um grande incêndio aí na sua casa. Qual é a primeira coisa que você pensa em correr para salvar? Quando eu estava pregando na igreja, eu disse para as pessoas, imagina que alguém manda uma mensagem para você que sua casa está queimando. O que é que você... Eu tenho que correr para salvar. Provavelmente isso seja o seu tesouro. Porque onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Por isso Jesus sugeriu, ajunte tesouros lá. Vamos orar? Pense nessas coisas. Eu aconselho você, e concordo que você deva trabalhar muito. Você deve economizar, você deve ser previdente, você deve administrar bem os seus bens, mas o foco da sua vida não pode ser isso. O centro da nossa existência não pode ser essas coisas. Uma vida sem Deus no centro dela é um absurdo. Pai Santo, em nome de Jesus, nós agradecemos, porque um dia o Senhor fez um plano, lá na eternidade, que contemplava salvar todos nós. E para isso Jesus veio ao mundo e sacrificou a sua vida para pagar o preço. E as riquezas verdadeiras são riquezas espirituais, que podemos desfrutar delas aqui e podemos desfrutar delas na eternidade. Os bens e as coisas materiais são instrumentos e ferramentas para vivermos aqui, cuidarmos da nossa família, dos nossos interesses, financiar o reino de Deus, fazer boas obras, abençoar as pessoas, mas o nosso coração não pode estar nelas. Nós podemos ter riquezas, mas essas riquezas não podem nos ter, elas não podem controlar as nossas vidas. Oramos para que o Senhor nos dê sabedoria e sensatez para calcularmos verdadeiramente onde estão os nossos verdadeiros valores, onde estão os nossos tesouros, e conceda-nos graça de fazermos as escolhas certas, colocarmos o Senhor no lugar certo na nossa vida. O Senhor é bem-vindo no centro das nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez e o Senhor fará, e nós agradecemos por isso de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Tenham todos uma boa semana, abençoada, protegida, guardada, e vamos na bênção em nome de Jesus. Grande abraço, Deus abençoe.